oportunidade de apresentar um pouco sobre a visão do nosso setor num fórum de alto nível como é este. Bom, dentro do tema avaliação da política recente de compra de equipamentos militares, eu vou apresentar aqui algumas ideias. Onde é que está o slide changer? Poder mudar as transparências. Bom, eu vou seguir esse roteiro. Vou falar um pouco primeiro sobre a associação, uma vez que nem todos que estão aqui são componentes da nossa associação ou conhecem. Vou colocar algumas características peculiares do mercado de defesa que impactam no nosso setor. Vou apresentar uma pequena avaliação de como é que nós enxergamos o cenário nacional e internacional do nosso setor e comentar o assunto principal, que é a política de defesa e de aquisições, e citar aqui algumas visões para a estratégia de mercado, medidas prementes que a gente enxerga que devem ser tomadas e como é que a gente enxerga o link entre o setor de defesa e o desenvolvimento nacional e concluído. Pode passar a próxima que não estava funcionando. Mais uma. Bom, a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que foi criada em 1985. E ela tem por objetivo, por missão, fomentar o setor de defesa e de segurança, que são os setores que abrangem a nossa associação. E nesse sentido ela vem agindo junto aos órgãos governamentais e às instituições de interesse para conectar com o nosso setor, uma vez que a gente enxerga que existe muita desconexão entre as instituições e os órgãos, e isso acaba fazendo com que a gente perca oportunidades e não conheça até o que tem disponível dentro do nosso próprio país. Bom, esse é o perfil da nossa associação. Hoje ela tem cerca de 220 empresas, a maioria das empresas são empresas de pequeno e médio porte. Temos as grandes, mas a maioria são pequenas e médias empresas. As empresas que compõem a nossa associação, e componentes também da nossa base industrial de defesa, fazem uma diversidade muito grande de produtos. Como a gente costuma falar no jargão militar, do alfinete ao foguete, né? Então a gente tem desde as empresas que fabricam, por exemplo, uniformes para a tropa, até empresas que fabricam componentes para satélites, para mísseis, etc. Então uma diversidade bastante grande. Diferente de outras associações setoriais em que essa heterogeneidade não é tão grande. Bom, o nosso mercado é um mercado bastante peculiar. É um mercado que normalmente, principalmente para os produtos de defesa, tem comercialização restrita e bastante controlada. Então depende de autorizações para comercialização. Os produtos são, na sua maioria, muito dependentes de compras governamentais. São produtos que têm, devido à sua alta carga tecnológica, são produtos de longo tempo de maturação, né, de desenvolvimento prolongado, e que, como já citei aqui, tem um alto valor agregado e necessitam de forte investimento em pesquisa e desenvolvimento para chegarmos ao produto final. É um setor multidisciplinar, emprega profissionais das mais diversas áreas do conhecimento humano e é um setor que também produz materiais que são submetidos a uma condição de uso diferente de outros materiais produzidos pela indústria. São materiais que normalmente são submetidos a condições extremas de uso e por isso são materiais que necessitam de um rígido controle de qualidade e muitas vezes uma alta incorporação de tecnologia e que necessitam que a indústria esteja extremamente atualizada. É um mercado extremamente dinâmico e que evolui muito rapidamente. Bom, aqui nós temos uma representação de vários produtos de defesa que dá uma noção da complexidade que compõe um produto de defesa. Quando a gente pega um automóvel
de passeio lá, que tem em torno de 3.000 peças, a gente vai chegar ali num submarino, né, nuclear, que tem mais de 1 milhão de peças e componentes. Então imagina-se uma cadeia logística para um material dessa natureza, como complicada é. Né? Então são normalmente produtos com alta complexidade e alto valor agregado. Bom, antes de a gente começar a explorar o tema, eu acho que eu gostaria de enfatizar, né, a importância estratégica dessa indústria, da indústria de defesa. Nós temos uma indústria de defesa competente e com tecnologia, com domínio de várias tecnologias próprias. Isso minimiza a nossa dependência externa, permite que nós possamos ter a capacidade de defender as nossas riquezas. O país é um país continental, tem uma série de riquezas que precisam ser defendidas. Isso a gente não... Ninguém sai de casa, por exemplo, e larga a porta aberta, né? Porque no mundo ideal deveríamos fazer isso. A gente sai de casa e larga a porta aberta. E ninguém entra para tomar o que é seu e o que não é do outro. Mas isso não ocorre no mundo real. E num país também é assim. Embora nós sejamos um país pacífico, a gente não pode largar a porta aberta. Tem que ter capacidade de defesa. E essa indústria é uma indústria que é um dos pilares dessa capacidade de defesa. A indústria de defesa também permite o crescimento tecnológico, uma vez que é uma indústria que usa muita tecnologia e tecnologia recente. E é um dos instrumentos de suporte da nossa diplomacia nacional também. Bom, cenário nacional. Como é que nós enxergamos o cenário nacional hoje? Hoje, vamos primeiro voltar um pouquinho ao passado dessa indústria de defesa brasileira. Então, nos idos de 80, nós tivemos uma indústria de defesa pujante, que era muito calcada em exportações, né? E que, em função de uma série de fatores, cenário interno, cenário externo, administração, etc., ela praticamente se desmantelou. E, nos anos recentes, houve uma retomada dessa atenção com essa indústria de defesa, né? Isso fez com que a indústria tomasse um novo fôlego, né? Uma nova iniciativa de produção, né? Então a atenção do governo e da sociedade hoje mudou, né? Hoje se reconhece a importância da defesa nacional. Hoje se discute o tema em vários fóruns. Antigamente se achava que era uma preocupação só exclusiva de militares. Não, defesa nacional é coisa de inimigo. Não é. Defesa nacional é coisa do país, é da sociedade, de todos os cidadãos. E hoje se discute e se reconhece isso mais, né? Isso é uma boa coisa. Por outro lado, nós hoje vivemos uma crise econômica nacional. Corte nos recursos de investimentos e uma consequente desaceleração dos programas estratégicos fundamentais para a defesa nacional. Isso leva ao cenário de uma necessidade de reformularmos a estratégia de incentivo a essa indústria, né, que foi retomada, fazendo com que a gente tenha uma garantia de que pelo menos aqueles programas estratégicos fundamentais sobrevivam, sejam mantidos, né, porque senão vai acontecer aquilo que a gente já vem falando desde o início aqui da conversa, que é nós perdemos essa capacidade de desenvolvimento, como perdemos aquela capacidade de desenvolvimento nos anos 80, quando nós tivemos uma indústria como a Engesa, que era produtora de veículos blindados. Hoje nós não temos. Hoje nós tivemos que fazer um projeto junto com a IVER para desenvolver um blindado, um projeto em parceria para desenvolver um blindado nacional. Não é coisa que se tivesse dado continuidade, hoje nós estaríamos num outro patamar tecnológico e desenvolvimento muito, muito adiante. Né? Então é esse risco que a gente não pode voltar a ter. Já no cenário nacional ainda, a gente vê uma previsão de investimentos a serem realizados, né? uma coisa positiva. Há uma previsão de investimentos a serem realizados no médio e longo prazo nesses programas estratégicos que foram criados, né? Então isso é uma coisa positiva, né? Existe, isso aí não morreu, isso existe ainda, né? E também hoje a sociedade, o governo reconhece a importância ambiental e econômica estratégica, por exemplo, da região amazônica, das nossas riquezas de reserva de petróleo e gás, né? As riquezas das nossas grandes áreas agricultáveis, grandes recursos hídricos de água potável, né? Isso faz, mais uma vez, a gente remeter a importância da defesa nacional, a defesa desse patrimônio que nós temos. Por outro lado, também,
agora já foi anunciado o verdadeiro corte, né, que sofreu a nossa defesa, né? Então foi um corte de 5,6 bilhões, né? Ou seja, o orçamento passado foi de 22,64 bilhões, caiu para 17,02 bilhões. Isso certamente vai impactar nos investimentos e nos programas estratégicos, né? Não vai ter como. No mínimo, serão desacelerados. Então nós temos aí pela frente uma série de desafios e também, eu creio, de oportunidades de desenvolver soluções. No cenário internacional, a gente observa que houve um declínio no orçamento da defesa da maioria dos países ocidentais e, por outro lado, uma expansão no orçamento de defesa de países da América Latina, México, Indonésia, Nigéria, Turquia, nações do Golfo e Sudeste Asiático. Então, países dessas regiões estão comprando muito material de defesa, estão atualizando seus materiais de defesa. Ainda analisando esse cenário internacional, nós observamos que a recessão econômica mundial criou uma concorrência mais acirrada nos mercados de defesa. Então, alguns produtores tradicionais, que eram muito fechados, hoje estão mais abertos para realizarem concessões que antigamente não eram possíveis. Não se imaginava que esses tradicionais produtores poderiam fazer. Então, hoje há uma flexibilização maior em virtude da redução dos mercados. Observamos também, como já foi até citado aqui, que os russos, chineses, estão se tornando mais ativos nos mercados globais de defesa, né? Oferecendo produtos com maior carga tecnológica e até pacotes completos de defesa. Então é uma outra mudança de cenário. Essas potências aí também já estão buscando mercados que eram de outros produtores tradicionais. Bom, quando a gente passa a analisar a política de defesa, a gente observa que nos últimos anos vem sendo retomada, né, uma visão estratégica para esse setor. Foi criada uma estratégia nacional de defesa que antes não existia, e nessa estratégia nacional de defesa existem 3 pilares que estão sendo observados como importantes, que é a reestruturação das Forças Armadas, né, a reformulação da base industrial de defesa e a busca da independência tecnológica. A gente sabe que no mundo globalizado a gente não vai ficar totalmente independente tecnológicamente de tudo que é produto, né? Mas existem determinados produtos que ninguém abre tecnologia, como por exemplo a área nuclear. Nós tivemos que reinventar a roda, como já foi citado aqui, né? Então, isso é fato. Agora, por outro lado também, embora se enxergue essa necessidade de priorização da defesa nacional, essa política é examinada por políticos e burocracia do governo, que nem sempre tem exata medida, né, das consequências, por exemplo, de um contingenciamento de recursos, que pode atrasar ou até comprometer totalmente os projetos estratégicos. Então, quando a gente fala no campo orçamentário e financeiro, a principal questão em termos de política de defesa é a gente ter a garantia da regularidade e da previsibilidade do fluxo de recursos, coisa que nós não temos. Isso vai cair naquela equação de continuidade dos programas versus disponibilidade de recursos. Então, como é que nós vamos equacionar isso? Vamos deixar os programas morrerem, né, manter recursos contínuos para que os programas não morram, e que a gente não perca os capitais intelectuais, não perca aquele conhecimento como perdemos aquele conhecimento desenvolvido nos idos de 80. Bom, a gente observa na política de defesa atual uma busca de substituição de importações, né? Transferência de tecnologia dos parceiros estrangeiros hoje é exigida, né? Busca-se uma expansão dessa nossa indústria de defesa, uma reestruturação dessa indústria e uma modernização
dos equipamentos e softwares de defesa nacionais. Isso tem sido buscado. Nesse sentido, há uma política de compensação, levando as empresas estrangeiras que pretendem investir aqui dentro do país, né, que pretendem vender aqui dentro, a transferir tecnologia e de utilizar as empresas locais para, no mínimo, a montagem dos produtos que são oferecidos. Né? No mínimo, incorporar alguma coisa de nacional nesses produtos. Na política de aquisições de equipamento, é fundamental, né, a gente enxerga como fundamental, principalmente numa época como a gente vive, que é uma época de crise, né, centralizar os recursos, racionalizar o emprego dos recursos, perseguindo sinergia e uniformização de decisões e efetiva priorização dos produtos produzidos por empresas genuinamente nacionais. Né? É isso que a gente enxerga como um dos pontos fundamentais. E os gastos de defesa, consoantes com a Estratégia Nacional de Defesa, eles têm que ser compatíveis com todos os planos e objetivos fixados nesse documento e com as ambições do país de autonomia e soberania. Estratégia de mercado. A gente observa que, até em função de o Brasil não ser e nunca ter sido um grande comprador, né? O governo ele nunca foi um grande comprador de material de defesa, né? E nem um comprador regular. As compras são normalmente em pequena quantidade, são esporádicas. Então a indústria que se basear só nessas compras, ela não vai subsistir, né? Então há uma necessidade de incrementar as exportações de materiais de defesa, buscar mercados. E nessa busca de mercados, a gente vai se deparar hoje com um cenário de um mercado global de defesa cada vez mais agressivo e competitivo. E para isso o apoio do governo é fundamental nesses processos de exportação. A gente observa que tem sido tomadas uma série de medidas positivas nesse sentido, né? Então, recentemente a gente observou a criação do Departamento de Promoção Comercial do Ministério da Defesa, que tem por finalidade justamente realizar esse link na promoção comercial da indústria, né, de defesa. A gente enxerga também a necessidade de um incremento de uma ação, uma agência que já vem fazendo um trabalho muito bom, que é a Apex, Agência de Promoção de Exportações, e na qual a gente tem inclusive uma parceria, um projeto, né? A BIND ela tem um projeto muito bem sucedido com a Apex, que é de levar as empresas brasileiras nas principais feiras de defesa ao redor do mundo. Esse projeto inclusive tem mudado o perfil de várias empresas que não eram empresas exportadoras e passaram, depois que aderiram a esse projeto, a serem empresas exportadoras, né? Então, essa série de ações são importantes para a gente fazer até face à conjuntura interna que vivemos hoje. Então, isso aí é algumas imagens das feiras que a gente participa do projeto com a Apex. Bom, o comércio de produtos de defesa, o comércio internacional, tem algumas peculiaridades, né? Produtos de defesa, a gente não pode comercializar a revelia com qualquer país. Então a gente primeiro precisa ter uma análise do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa, autorizando essa comercialização, né? Para a comercialização, normalmente, quando a gente vai vender algum produto de defesa lá fora, primeiro se pergunta, as suas forças armadas utilizam esse produto? Né? É um dos questionamentos. Se não utiliza, normalmente é difícil a gente vender. Precisamos ter apoio de financiamento e de garantias, né, para que a gente possa tornar a indústria um pouco mais competitiva, né, nesse mercado extremamente agressivo. O Brasil tem algumas vantagens, né, ele é muito bem visto por uma série de países. A gente observa, por exemplo, alguns mercados que são prioritários para nós, indústria de defesa brasileira, como Oriente Médio, África, que são mercados que eram muito dependentes de América do Norte, Europa, e querem hoje buscar outros fornecedores opcionais, né? Então a gente observa uma simpatia com o Brasil, né? Querem se aproximar, querem comprar no Brasil.
Mas, por outro lado, a gente precisa ter preço, né, qualidade e atualização tecnológica para fornecer, senão a gente acaba não conseguindo, mesmo com essa simpatia toda. Então, esse aqui é um gráfico que mostra uma distribuição das exportações por região de destino dos mercados internacionais, né? Então, Oriente Médio e África são os países que hoje a gente mais exporta material de defesa, depois vem demais mercados, aliás, depois vem América Latina e depois demais mercados, nessa ordem. Isso aqui é um gráfico de exportação de produtos por intensidade tecnológica. Então, o Brasil é muito baseado em exportação de produtos de baixa intensidade tecnológica. Aí entra a indústria de defesa como uma indústria que pode contribuir muito para a gente mudar um pouquinho esse perfil, né? Exportando produtos com mais alta carga tecnológica. Pode mudar a próxima transparência, por favor? Foi. Bom, a gente enxerga como algumas medidas fundamentais, né, para a indústria. Primeiro que a indústria de defesa ela se baseia fortemente em ciência e tecnologia, inovação e participação nas cadeias globais de valor. Então, o mercado de defesa é um mercado extremamente dinâmico, né? Então, quem não está atualizado não consegue penetrar nesses mercados. Então, um plano especial deve ser feito no sentido de conter a fuga de cérebros, especialmente na área de engenharia e tecnologia de ponta, coisa que ocorre quando a indústria não consegue vender, né? A indústria não consegue vender, não consegue pagar salário e começa a perder capital intelectual. Então, é um risco que a gente está correndo hoje. E fazer boas parcerias globais, né, no sentido de absorver tecnologia que nos torne mais competitivos nesse mercado global. Uma outra medida que a gente enxerga como necessária, né, então foi criado um arcabouço legal muito positivo, coisa que não havia, né, que hoje nós temos. Mas na questão pragmática, quando a gente vai empregar esse arcabouço legal, né, de incentivo à indústria, a gente encontra uma tremenda dificuldade. Então, por exemplo, hoje nós temos 64 empresas consideradas estratégicas de defesa. Dessas 64, apenas 20 conseguiram chegar no processo final, que é a habilitação na Receita Federal, no chamado regime tributário da indústria de defesa, que é o que permite que a indústria usufrua dos benefícios do RETIT, né, que está previsto na Lei 2.598 de incentivo à indústria de defesa. Então, o processo ele é lento, ele é custoso e é extremamente burocrático. E na nossa visão, ele muitas vezes é pouco claro, né? As regras às vezes são pouco claras. A empresa fica com muita dúvida, qual caminho percorrer, o que eu devo fazer para caminhar nesse processo, né? Então, acho que precisaria ser aperfeiçoado esse processo. Principalmente quando a gente chega na fase de aprovação na Receita Federal, a gente observa que essa aprovação é feita a nível regional. Então, cada Receita Federal regional que vai analisar o processo de uma empresa que já está eleita como estratégica de defesa para habilitá-la no regime tributário. Então, dependendo da região que a gente chega, muitas vezes a Receita Federal não tem o mínimo conhecimento das peculiaridades do RETIT. Aí a dificuldade da empresa em conseguir a habilitação do seu processo naquela regional da Receita Federal. Então, essa é a realidade. Bom, a gente pode dizer que a indústria de defesa é uma indústria, como eu já citei, que pode contribuir muito com a balança comercial, né? A base industrial de defesa brasileira, ela pode dar uma expressiva contribuição nessa diminuição do déficit da balança comercial que hoje é baseada em exportação de commodities. Tanto através da exportação de produtos estratégicos para países aliados, quanto no desenvolvimento de produtos de alta tecnologia que acabam transbordando para outras áreas da sociedade, né? Como já foi citado aqui, né? Que a indústria de defesa ela
acaba desenvolvendo produtos que podem ser utilizados na medicina, nas telecomunicações, uma série de outras áreas do conhecimento humano e das necessidades da sociedade. Então, é uma indústria que, embora, como já foi citado aqui, o Brasil é um país pacífico, que não tem pretensões territorialistas, né, não tem conflitos com seus vizinhos, mas que precisa defender suas riquezas, né, e para defender suas riquezas tem que ter uma indústria de defesa forte, tem que ter forças armadas bem equipadas e bem estruturadas, e esse processo ele acaba transbordando positivamente para outras áreas da sociedade, né, gerando empregos, desenvolvendo tecnologias que podem ser utilizadas em outras necessidades da sociedade. Então, como já citei, produto de defesa é produto de alto valor agregado, né? Então, enquanto a gente tem que exportar toneladas e toneladas de minério de ferro, quando você exporta muito, às vezes um produto de defesa você consegue ter um retorno muito maior do que aquele esforço de exportação de commodities. Bom, a indústria de defesa também, como eu já citei aqui também, ela não pode se basear só em produtos para venda governamental, senão ela não subsiste, né? Então, a indústria de defesa normalmente ela gera produtos de uso dual. Aí tem um exemplo, que é o desenvolvimento do MX, né, que gerou uma série de outra linha de jatos comerciais da Embraer, que hoje é uma das líderes mundiais nesse setor de jatos comerciais. Tem aqui o outro projeto do KC-390, que é um cargueiro de emprego militar, mas que também tem previsão de emprego em outras áreas. Bom, eu sempre gosto de citar, né, eu sou coronel da reserva do Exército. Eu passei para a reserva no final de 2009, no ano de 2009, quando fui convidado a trabalhar para a indústria de defesa, e minha especialidade é material bélico, né? Eu comandei a unidade logística e fui tanto usuário de materiais de defesa, quanto adquiri materiais de defesa para as unidades que eu apoiava, para as brigadas, os comandos que eu apoiava. E quando eu vim trabalhar para a indústria de defesa, eu comecei a descobrir coisas que eu não conhecia. Comecei a descobrir, puxa, mas tem isso no Brasil? Tem uma empresa que fornece para Mercedes-Benz na Alemanha blindagem balística para os carros que saem blindados de fábrica, né? Tem empresa que faz isso, faz aquilo. Muitas coisas eu não sabia. E eu trabalhei 32 anos como usuário e como comprador de materiais de defesa e não sabia. Então eu imagino que o cidadão comum não sabe quase nada sobre esse setor, né? Então, uma das outras finalidades da nossa associação, né, que a gente observa como importantes, é divulgar o que nós temos de bom aqui dentro. Então nós temos coisas boas aqui dentro, nós temos capacidades intelectuais boas aqui dentro, muito boas, que a gente não pode perder, tem que preservar, né? A gente tem capacidades de produção aqui dentro que muitas vezes a gente não conhece e muitas vezes não se falam, né? A gente observa também que muitas vezes tem necessidade, uma indústria está precisando de uma coisa e não sabe que tem outra que produz aqui, ela vai comprar lá fora, né? Então, essa comunicação entre as diversas partes ainda é bastante falha no país, né? Até os compradores de materiais de defesa, aqueles que necessitam dos materiais de defesa, muitas vezes não sabem das capacidades existentes dentro do território nacional, né? E que a gente precisa divulgar, né? E que é importante divulgar para que possa ser melhor aproveitado. Então, coloquei um pouco de imagens com vários produtos de sucesso, né, produzidos aqui dentro do território nacional. Então, a indústria de defesa é parte integrante crítica do esforço nacional de mobilização em caso de ameaça à sociedade. É uma alavanca de desenvolvimento tecnológico e econômico para o país, porque produz materiais de alto valor agregado e desenvolve tecnologias de emprego em várias áreas. E tem uma capacidade de exportação e de contribuição com a balança comercial muito grande, com forte geração de divisas para o país, né? Então a gente sempre fala, tem orgulho dos produtos nacionais, mas para isso a gente precisa conhecer o que tem aqui dentro. Bom, eu concluo as minhas palavras aqui e me coloco à disposição caso haja alguma pergunta.
Obrigado.